Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Vitor Ribeiro e hoje nós vamos falar a respeito da morte. O que acontece quando o homem morre? Essa é uma pergunta que a humanidade faz há muito tempo e vamos responder isso à luz da Bíblia. Então, fique comigo até o final desse vídeo porque ele vai surpreender você. Porque o que a Bíblia nos ensina a respeito do estado do homem na morte é totalmente diferente daquilo que a maioria pensa. Você vai se surpreender. Então, fica comigo até o final que vai valer muito a pena. E quando nós falamos em estudar um pouco a respeito da morte, às vezes pensamos assim, não entendemos nem a vida direito, como é que vamos entender a morte? É preciso analisar, pensar, refletir o que de fato acontece quando a pessoa morre. A pessoa vai para o céu? Alguma pessoa, se ela foi uma pessoa má, vai para o inferno? Vai para o purgatório, como alguns creem? Se existe reencarnação, a pessoa ela vai reencarnar em alguma vida depois da morte? Ou será que a pessoa quando morre fica como se estivesse dormindo, esperando a ressurreição quando Jesus Cristo voltar? O que de fato a Bíblia diz? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você acha ou acredita que acontece e no decorrer do vídeo vamos apresentando o que a Bíblia fala a respeito sobre esse assunto. Não importa a sua denominação religiosa, não importa se você é católico, evangélico, protestante, seja o que for, assista esse vídeo, porque você vai descobrir pela Bíblia o que a Bíblia ensina e fica ao seu encargo acreditar naquilo que você quiser. Você é um ser livre, livre para crer naquilo que você quiser, mas estou aqui para apresentar o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Bom, antes de começar com o primeiro texto bíblico para entendermos o que a Bíblia diz sobre a morte, eu quero te fazer uma pergunta. Você já está inscrito aqui no canal? Já ativou as notificações para receber sempre vídeos como esse? Vídeos de curiosidade bíblica, vídeo de oração e leituras da Bíblia? Nós temos vídeos toda semana, por volta de meio-dia e 1h da tarde. Às vezes acaba passando um pouquinho do horário, mas é nessa faixa. Você é meu convidado especial para estar aqui conosco. Então, esse é um canal muito especial e você é meu convidado para se inscrever aqui. E se você gostar do vídeo, depois de assistir, deixa o like, que ajuda demais esse canal e nos incentivam a continuarmos produzindo vídeos como esse, que você vai assistir agora. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra por favor no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, que diz assim. Vamos começar logo com Gênesis, porque é uma questão muito óbvia, porque é o seguinte, para estudarmos a morte, precisamos entender a vida, como a vida é processada, segundo a Bíblia. Então, passaremos a ler o verso 7. E então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. Qual é a fórmula da vida, de acordo com a Bíblia? Não sei se você prestou atenção, mas é o pó da terra mais o fôlego de Deus, que é igual à vida humana. E quando se uniu o pó da terra com o fôlego de Deus, passou a existir o homem, ou passou a vida humana a existir. Em hebraico, é Nefesh Hayah, a alma vivente. Então, já perceba, você não tem uma alma, você é uma alma, porque há a junção do pó da terra com o fôlego de Deus. Se você pegar um pedaço de barro, um pouco de terra da sua mão e sobrar, não há vida, correto? Porque o meu sopro, o seu sopro, quando não é um sopro de vida, não é um sopro da vida. Em certo sentido, quando alguém está sufocado, você respira oxigênio para ela, você acaba ajudando a pessoa a sobreviver, mas não vê o caso. Seria uma certa licença poética, que nós ainda temos uma fragrância do fôlego de Deus em nós, dá para se dizer assim. E isso é por causa da criação, pois nós somos co-participantes de Deus da criação. Homem e mulher fecundam e dão à luz a uma criança, mas um sopro de Deus com o pó da terra formou Adão. Então, qual é a fórmula da vida? Lembre-se, é o fôlego de Deus mais o pó da terra, que é igual ao ser humano. Esta é a fórmula da vida.
Vimos como se inicia a vida. Agora vamos ver como se encerra a vida e aí acontece a morte. Vamos agora para o livro de Eclesiastes. Você que tem a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse em Eclesiastes 12. Aqui no verso 7 diz o seguinte: E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Funciona assim: vida, fôlego de Deus, mais o pó da terra junta. Quando se junta, ser humano, ou seja, a alma viver. Na clássica frase, quando se separa, o pó volta à terra e o fôlego de Deus volta para Deus, existe assim o fim da vida, que é a morte. Então vamos lá: o fôlego de Deus não é a vida e o pó da terra não é a vida, mas quando os dois se unem, formam a vida. Entende, meu amado? Porque a Bíblia declara que quando o homem morre e o pó volta ao pó e o Espírito de Deus volta a Deus. Porque esse fôlego de Deus não sou eu. Então há uma separação e como consequência eu deixo de existir. Bom, então você se lembra lá em Gênesis, quando Deus olhou para Adão e Eva e disse assim: Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Desde então, nós somos seres mortais, com a capacidade de morrer. Deus orientou Adão e Eva e ele disse: Não coma, senão você vai morrer. E aí apareceu o diabo na história e através da serpente, ele falou assim para Eva: Pois você não vai morrer. Deus é claro, você é um ser mortal, não peque. Porque, como nós vamos ver agora lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é a morte, ou seja, quem peca, morre. Então, Deus disse: não desobedeça, porque se você pecar, você vai morrer. E o diabo chegou a dizer para ela: não vai morrer coisa nenhuma. E até hoje o diabo quer que você pense que é imortal. A primeira mentira contada lá no Éden continua até os dias atuais e é muito popular e as pessoas acreditam. E depois que elas morrem, ou vão para o céu ou vão para o inferno. E muitos acreditam até que vão reencarnar. Mas agora veja o que a Bíblia declara para você. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender o que a Bíblia fala a respeito do estado do homem na morte. Pode ser uma visão libertadora para você. E talvez as peças do quebra-cabeça bíblico fiquem mais claras e façam mais sentido na sua vida. Bom, já que estamos em Eclesiastes, vamos agora ao capítulo 9, no versos 5 e 6. Diz o seguinte, preste atenção. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. E para eles não haverá mais recompensa, e já não tem mais lembrança deles. Pois para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais serão em parte nem nada do que acontece debaixo do sol. Os vivos, a Bíblia diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. E por quê? Por que isso acontece? Porque o sopro de Deus não somos nós. O pó da terra não somos nós. E lembra do que eu falei antes sobre a fórmula da vida? O milagre da terra é dado na junção do pó da terra mais o fôlego de Deus. Isso que nós fazemos não somos nós. O que acontece conosco, não somos nós. O milagre da vida se dá na junção do pó da terra com o fôlego de Deus. Quando o indivíduo morre, o pó volta para o pó e o fôlego de Deus volta para Deus. Quando se juntam, nessa união é alma vivente. O ser humano, Adão, certo? E quando se separam, morre. Entendeu, meu amado irmão? Está dizendo que quando você peca, o salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6:23.
E quando o salário do pecado é a morte, e eu depois que morro, eu vou direto para o céu, então, de certa forma, eu não morro. E se existe um inferno eterno, quando as pessoas morrem ou algo do tipo e vão para lá? Bem, esse é assunto para um outro vídeo, falar sobre o inferno. Deixe nos comentários se querem que eu faça um vídeo sobre esse tema. Dependendo da pedida, eu farei um vídeo sobre isso. Enfim, mas se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno eternamente, então, se eu vou para o céu ou o inferno depois da minha morte, eu não morri, pois significa que minha alma é imortal. E que Deus se enganou, porque Ele fala que o homem que pecar, morrerá. O salário do pecado é a morte, e a morte é o fim da vida. Então, não é que você vai para uma outra dimensão. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não diz que a pessoa, quando morre, vai direto para o céu. Aí, eu já sei que provavelmente alguém vai pensar e deve estar se perguntando: e quando Jesus falou com o ladrão na cruz e disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Meus amados, essa passagem identifica que Jesus havia falado naquele dia com o ladrão e não que estaria com ele no paraíso naquele dia. Jesus Cristo, quando morreu, não foi direto para o céu. Lembra que ele se encontra com Maria Madalena e diz: não me toque, pois ainda não fui ao Pai como queria. Sabemos muito bem que Cristo ressuscitou no terceiro dia. Querido irmão, sabemos que ele ainda não tinha ido ao Pai. E lembre-se, essa passagem não é para ser lida: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Como se o ladrão estivesse com Jesus hoje no paraíso, mas sim com a vírgula depois do hoje. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Falando que Jesus estava falando naquele dia com o ladrão, de que ele estará com ele no paraíso. Amém? Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz que o único que é imortal e habita na luz inacessível a quem ninguém viu, nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre. Amém. É só Deus que é imortal. Ficou claro para você, meu amado? Só Deus é imortal. Eu não sou imortal e você não é imortal. E sabe por que temos tanto medo de morrer? Nós temos medo de morrer justamente por isso, porque nós somos mortais. Porque sabemos que é uma coisa muito complexa, a sensação da vida. E para terminar, eu gostaria de voltar aqui para Eclesiastes no capítulo 9, só que agora no verso 10, que diz o seguinte: o que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com todas as suas forças, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. A Bíblia compara a morte com o sono. Você se lembra quando Lázaro morreu? O irmão de Marta e Maria, Lázaro, eles estavam desesperados. E elas falavam: Jesus, o teu amigo morreu. Se o Senhor estivesse lá, isso não teria acontecido. Aí Jesus Cristo disse que, olha, Lázaro dorme. E as pessoas começaram a questionar: Senhor, ele morreu. E Jesus afirma: Lázaro dorme, eu vou acordá-lo. A Bíblia compara a morte com um sono. Quando você está em um sono profundo, você está em um estado de consciência. E todas essas pessoas que morreram, de todas as eras, elas vão ressuscitar quando Jesus voltar a esta terra. É nesse contexto de Lázaro que Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo não disse: eu sou a reencarnação e a vida. Ele não disse: eu sou a imortalidade. Ele disse que é a ressurreição e a vida. Agora, se todas as pessoas que morreram estão no céu e no inferno, quem é que Jesus vai ressuscitar quando voltar? Em Tessalonicenses diz que, ao ressoar da última trombeta,
Jesus, com voz de arcanjo, dará ordem a todos os que morreram em Cristo e ressuscitarão na primeira ressurreição. Então, a solução que Deus dá para a morte é a ressurreição, que ocorrerá quando Jesus voltar a esta terra. Por isso, se você perdeu alguém muito especial, se você perdeu alguém por câncer, perdeu alguém por assassinato, se perdeu alguém em algum acidente ou algum acidente automobilístico, entenda uma coisa, que a sua esperança precisa ser maior que a sua dor. E quando Jesus voltar a esta terra, Ele vai ressuscitar o teu filho amado, a tua filha amada, e vai te devolver perfeitamente todos os teus entes queridos. Mães e pais que se partiram, eles vão ressuscitar perfeitos. E Deus vai devolver você e amigos que a morte se separou. Estarão reunidos para nunca mais se separarem. A maior de todas as esperanças que temos é a esperança da volta de Jesus a esta terra. Jesus Cristo disse: olha, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, peste sem cura, fome, o amor se esfriando, exultai, erguei as vossas cabeças, porque a redenção se aproxima. E ele disse: assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele diz em Apocalipse que todo olho verá, e a volta de Jesus será o maior de todos os eventos. E ele virá nas nuvens dos céus, pessoalmente, buscar você, e aqueles que morreram serão ressuscitados para a honra e glória dele. A razão pela qual ele morreu na cruz do Calvário foi para salvar os filhos, salvar as filhas. E quando ele voltar a esta terra, ele estará voltando para buscar aqueles que pertencem a ele. Por isso, se você está sofrendo com luto, se está cheio de dor pela morte de alguém que você amava muito, alguém que se foi, é como se tivesse arrancado um pedaço de você. Saiba que Jesus Cristo está muito perto de voltar a esta terra. E quando ele voltar, ele vai devolver o seu filho, a sua filha, não importa se era um bebê ou um senhor de 70 anos. Não importa se a sua mãe tenha descansado no Senhor. Talvez você nunca tenha sido seu pai, conhecido seu pai, porque quando você era pequeno ele morreu. Tenha a certeza de que Jesus venceu a morte na cruz do Calvário e através da morte ele te deu a vida. E eu creio no breve retorno de Jesus Cristo a essa terra. Por isso, meu amigo, eu prefiro ficar não com o conceito popular do que acontece quando o homem morre. Eu prefiro acreditar no que a Bíblia diz, de que as pessoas que morreram em Cristo Jesus estão dormindo em um estado de inconsciência. Mas quando Jesus voltar a esta terra, Ele prometeu que vai ressuscitar. E nós estaremos juntos para nunca mais nos separarmos. Amém? Se a mensagem de hoje lhe trouxe conhecimento para encher teu coração de esperança, então, meu amigo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem para que ela chegue a todas as pessoas que sofrem sem alívio, que não têm esperança de um reencontro com as pessoas que realmente amam. Meu amigo, que Deus abençoe você, que a mensagem de hoje preencha a sua alma, preencha o teu coração, porque esta é a verdade bíblica que você precisa abraçar. Se apegue nessa promessa. E em breve você estará junto com aqueles que você ama. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.